Fala galera, beleza? Professor Herbert mais uma vez aqui. A gente vai continuar o nosso assunto de genética, só que agora a gente vai falar sobre alterações cromossomiais, beleza? Nas alterações cromossomiais a gente vai ver o que acontece em determinadas situações em que o indivíduo apresenta um número alterado de cromossomos, tá? Primeiro, antes da gente começar a falar sobre a alteração no número de cromossomos, a gente tem que entender como é que funciona o cariótipo normal de um indivíduo pertencente à espécie humana, né? O nosso cariótipo envolve 23 pares de cromossomos, beleza? Então a gente vai apresentar primeiro aqui cromossomos aos pares. Você tem um cromossomo número 1 que você ganhou do seu pai, um cromossomo número 1 que você ganhou da sua mãe, um cromossomo número 2 que veio do pai, um cromossomo número 2 que veio da mãe, e assim até completar todo o cariótipo, beleza? Desses 23 pares, 22 deles são de cromossomos chamados de autossomos, beleza? São esses aqui, até esse parzinho aqui, 22, né? São os 22 pares de cromossomos que não definem sexo do indivíduo. E mais um par de cromossomos que vai definir o sexo. Então esse par de cromossomos pode ter, né, conter dois cromossomos X, e aí o indivíduo é do sexo feminino, ou um cromossomo X e um Y, e aí você vai ter um indivíduo do sexo masculino. Beleza? Bom, a gente classifica as células de acordo com essa composição cromossômica aqui. Quando ela apresenta um conjunto de cromossomos só, ou seja, quando ela tem um cromossomo de cada tipo, ela é chamada de célula haploide. Aqui. A célula vai ser diploide quando ela tem dois conjuntos de cromossomos. As nossas células então são diploides, os nossos gametas são haploides. Então, na hora da reprodução, você vai usar uma célula diploide para produzir gametas que vão apresentar apenas um conjunto de cromossomos. Um número 1, um número 2, um número 3, um número 4, que quando fecundar o gameta do parceiro, vai originar uma célula diploide, mantendo o número diploide característico da espécie humana. Beleza? Mas isso, é claro, não quer dizer que todos os seres vivos sejam diploides, não quer dizer que apenas gametas sejam haploides, isso é na nossa espécie. Existem vários tipos de espécies diferentes, várias formas diferentes de reprodução, beleza? E aí você vai encontrar indivíduos que apresentam, por exemplo, 3 conjuntos de cromossomos, e aí esses são chamados de triploides. Os que têm 4 conjuntos de cromossomos são tetraploides, e assim sucessivamente, beleza? Daí para frente a galera é chamada de poliploide. Tá? Já tem autores que caracterizam o cara tetraploide como poliploide também. Beleza? Bom, aí a alteração no número de cromossomos vai ser quando você tem um indivíduo que apresenta justamente uma configuração diferente do normal para a espécie dele. Então, o normal para a nossa espécie é apresentar nas células somáticas, nas células do corpo, dois conjuntos de 23 cromossomos. Beleza? Qualquer coisa que saia disso vai representar uma situação de alteração cromossomial. E aí, nessas alterações de números de cromossomos, a gente pode alterar todo o conjunto de cromossomos, ou seja, botar um conjunto inteiro a mais. E aí o cara vai ser triploide. Ou botar dois conjuntos inteiros a mais, o cara vai ser tetraploide. Então, essas são euploidias. Então, uma euploidia é quando você altera todo um conjunto de cromossomos. Beleza? Essas euploidias elas são mais comuns em vegetais, beleza? Porque em angiospermas, por exemplo, no processo de reprodução delas, ocorre uma dupla fecundação. Então já naturalmente elas produzem na semente um tipo de tecido triploide que é chamado de endosperma. Então em determinadas situações ocorrem principalmente quando você tem cruzamento de espécies diferentes, o que é comum acontecer na agricultura, por exemplo, acabam se formando indivíduos tetraploides. E aí esses indivíduos tetraploides, quando cruzam com indivíduos diploides, por exemplo, dão origem a indivíduos triploides. E aí esses indivíduos que são triploides, eles não são férteis. Aí eles formam plantas que produzem frutos sem semente. É o caso daquela melancia sem caroço, da uva sem caroço, aquela tangerina uruguaia que não tem semente, laranja Bahia também é assim, beleza? Mas na nossa espécie, por exemplo, indivíduos que apresentam euploidias desse tipo, assim, tipo triploide, não são viáveis, tá? Não se desenvolvem. Mas algumas situações de alterações cromossomiais acabam gerando indivíduos que claramente
vão apresentar algum tipo de condição diferente do normal. Esses são o que a gente chama de aneuploidia. A aneuploidia é quando você tem alteração na quantidade de um cromossomo, de um determinado cromossomo. E aí isso envolve, por exemplo, monossomia. Tá? Na monossomia, ao invés de ter 2 cromossomos, ele vai ter um só. Beleza? E trissomia, que ao invés de ter 2 cromossomos, ele passa a ter 3 cromossomos. Beleza? Normalmente, essas situações elas são provocadas por um fenômeno chamado não disjunção. A não disjunção é quando você tem o par de cromossomos durante a meiose não se separando. Aí a célula pode ganhar 2 dele, ou pode ganhar nenhum, ou pode ganhar enfim, quando for fecundado, essa célula que ganhou 2 cromossomos vai ter 3. A célula que não ganhou nenhum vai passar a ter um só. Entendeu? Essa célula que não teve cromossomo e foi fecundada por tinha um só, ela gerou um indivíduo que apresenta uma monossomia. Aquela célula que tinha 2 cromossomos e for fecundada por um cromossomo normal, né, um gameta normal, vai originar um indivíduo que tem 3 daquele tipo de cromossomo. Beleza? Então a gente vai ver algumas aneuploidias, são exatamente as que estão no livro de vocês. Né? Então a primeira é a síndrome de Turner. Ela envolve, é o primeiro tipo de aneuploidia que a gente está vendo aqui agora, e essas 4 primeiras aneuploidias que a gente vai ver envolvem cromossomos sexuais. No caso da síndrome de Turner, ela é uma monossomia do cromossomo X. Então aqui, ó, o indivíduo apresenta o cariótipo quase normal, né? Para os cromossomos autossômicos ele é normal, beleza? Mas aí aqui ela apresenta apenas um cromossomo X, então é um indivíduo do sexo feminino, beleza? Mas como ele tem um cromossomo X só, né, ele não produz, ela não é capaz de produzir uma quantidade normal de hormônios sexuais. Então vai ter atraso no crescimento, produção menor de proteínas dentro do corpo. Isso provoca um retardo mental leve, beleza? E no caso aqui, ela é infértil, né? Porque os ovários acabam sendo atrofiados por conta da não produção ou produção em baixa quantidade de hormônios sexuais femininos. Beleza? Existe a síndrome de Klinefelter, em que o indivíduo ele tem 2 cromossomos X e um Y. Ou seja, ele é um indivíduo do sexo masculino com um cromossomo X a mais. Então, aquele indivíduo ali da síndrome de Turner, ela tem 45 cromossomos. Beleza? Então ela tem uma representação que é 2n igual a 45x0. Beleza? Esse x0 representa que tem somente um cromossomo X. Esse indivíduo da síndrome de Klinefelter, ele tem a representação 2n igual a 47, ele tem 47 cromossomos, XXY, que é para evidenciar que ele tem um X a mais. Então esse X a mais faz com que ele produza hormônio sexual feminino em quantidade maior do que o normal. Isso acaba limitando e diminuindo muito, às vezes até a zero, a produção de testosterona. Então, assim como o indivíduo de síndrome de Turner não consegue desenvolver os ovários, o cara que tem síndrome de Klinefelter normalmente não consegue fazer os testículos entrarem em atividade, então eles são estéreis ou produzem uma quantidade muito pequena de gametas. O pênis não se desenvolve direito, costuma ficar pequenininho. Desenvolve ginecomastia, que é como se desenvolvessem seios pequenos na pessoa. Ele tem poucos pelos pelo corpo, não tem barba, pelos pubianos tem uma pequena quantidade, porque isso também é influenciado pela testosterona. E a taxa de testosterona dele é bem mais baixa do que o normal. Beleza? Bom, a síndrome do triplo X acontece em mulheres que apresentam, como o nome está dizendo, 3 cromossomos X. Beleza? Normalmente não tem nenhum tipo de alteração, a não ser alteração comportamental um pouquinho mais agressiva do que o normal, mas não tem, aparentemente, não tem nada demais. Entendeu? Mas ela apresenta 3 cromossomos X. Ela é fértil, produz hormônio sexual feminino, tá? Mas aí existe a chance dela produzir gametas, né? Uma chance de aproximadamente 50% de produzir gametas que apresentem 2 cromossomos X. Então esse com 2 cromossomos X, quando for fecundado, ele pode gerar alguém com síndrome de Klinefelter, caso o espermatozoide tenha um Y, ou gerar uma nova superfêmea, caso o espermatozoide tenha um X. Entendeu? Então ela tem mais ou menos 50% de chance de gerar alguém com uma aneuploidia também, assim como ela. Beleza? E existe o supermacho, que é quando o cara tem 2 Y, né? É XYY.
Perdão, acabou que eu botei a imagem errada aqui. Mas enfim, são 2 cromossomos Y aqui no lugar desses 3x. Beleza? É um X e 2 Y. Então seria 47 X, Y, Y, o supermacho. Beleza? Então ele, assim como acontece com a superfêmea, aparentemente não tem tanta alteração, tá? A não ser assim uma quantidade de testosterona um pouco maior, e aí isso acaba desenvolvendo, por exemplo, acne, é bem comum. Beleza? Bom, aí a gente vai para as aneuploidias que estão relacionadas a cromossomos autossômicos, beleza? E aí a gente começa com a síndrome de Patau, tá? Que é uma trissomia do cromossomo 13. Aqui, ó. Ele apresenta 3 cromossomos 13, beleza? E, assim, provoca várias alterações na face. A pessoa pode nascer com lábio leporino e aquela forma mais grave do lábio leporino bem separada, sabe? Malformação no crânio, assim, são condições bem limitantes para o desenvolvimento da criança, desenvolvimento normal da criança, né? O livro até poupa vocês de algumas imagens um pouco mais fortes, porque é bem forte a imagem. Se vocês pesquisarem depois na internet, vocês vão ver e vão ter noção do que a gente está falando, tá? A síndrome de Edwards, ela é uma trissomia do cromossomo 18, beleza? E assim como acontecia lá na síndrome de Patau, ela também acaba desenvolvendo algumas malformações durante o desenvolvimento embrionário. Tá? Isso pode provocar, por exemplo, alongamento do crânio, assim, a parte de trás do crânio alonga, sabe? Separam os olhos, assim, fisicamente é bem diferente. Só que são síndromes mais raras. A mais comum dessas aneuploidias é a síndrome de Down, que é a trissomia do 21. Porque o cromossomo 21 e o cromossomo 22 eles são cromossomos muito pequenininhos. Então a chance de acontecer essa não disjunção com cromossomos menores é maior. Por isso ele acaba sendo um pouco mais comum do que as outras. Né? Aí você já sabe que provoca aquele atraso mental, dificuldade de aprendizado, a língua maior do que o normal, por isso ela fica aparecendo entre os dentes, sabe? Baixa estatura, peso elevado, tudo isso por conta de problemas de tireoide, tá? Os dedos mais curtos, assim e tal, isso também é característica física que se desenvolve na síndrome de Down. Beleza, galera? Bom, então é isso, tá? Qualquer dúvida, estamos aí para o que vocês precisarem, tá? Valeu, rapaziada.